Olá a todo mundo, vamos dar início à nossa terceira aula de Cálculo Diferencial Integral 2 com o assunto Integrais Impróprias. Dúvidas matemáticas é com o professor Pedro. Então, para nós entendermos aqui o conceito de integrais impróprias, vamos ver esse exemplo aqui. Digamos que nós temos a função y igual a 1 sobre x ao quadrado e nós queremos calcular a área sobre a curva para x igual a 1 até x igual a 1t aqui. Então, como nós vimos em cálculo 1, a área sobre a curva é dada pela integral de 1 a t da função 1 sobre x ao quadrado dx, ou a integral de 1 a t de x elevado a menos 2 dx, cuja primitiva aqui vai ser x elevado a menos 1 sobre menos 1 de 1 até t. Então, continuando aqui, isso é a mesma coisa que menos 1 sobre x de 1 até t. Então, substituindo o t aqui, a gente fica com menos 1 sobre t, menos o menos 1 daqui, e o x aqui eu substituo por 1. Então, nós ficamos com menos 1 sobre t mais 1. Então, observem que para cada valor de t aqui, eu vou substituir nessa fórmula e eu tenho a minha área sobre a curva, certo? Só que agora vamos pensar o seguinte: eu quero toda a área sobre a curva y igual a 1 sobre x ao quadrado indefinidamente, certo? Eu quero toda a área aqui com esse t aqui indo lá para infinito, tá? Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Se nós chegamos à fórmula da área em função de t, então basta nós tomarmos o limite de t tendendo a infinito de menos 1 sobre t mais 1. É muito fácil analisar esse limite aqui e ver que o t vai crescer tanto quanto eu quero. Então eu tenho menos 1 dividido por um número tão grande quanto eu queira. Então, com certeza, esse limite aqui ele vai tender para zero e a gente vai ficar aqui com 1. Então, o que é que nós concluímos? Que toda a área abaixo do gráfico y igual a 1 sobre x ao quadrado, com t aqui tendendo para infinito, vai ser igual a 1. Ou eu posso dizer que vai convergir para 1. Então, observe o seguinte aqui. Se eu quisesse calcular diretamente essa área aqui com esse t indo para infinito, eu poderia ter escrito a área igual à integral de 1 a infinito de x elevado a menos 2 dx, certo? Só que eu não posso aqui, depois que eu fizer a primitiva de x elevado a menos 2, como no caso aqui, eu não vou simplesmente poder substituir infinito aqui no lugar do x, certo? Então não tem como eu responder essa integral aqui diretamente. Então, o que é que nós fazemos? Nós escolhemos um número t e fazemos o limite de t tendendo a infinito da integral de 1 a t de x ao quadrado dx, certo? Ou seja, nós pegamos esse infinito aqui que está no intervalo e nós jogamos para um limite aqui fora, né, com uma variável t tendendo a infinito, e aí nós respondemos a integral no intervalo de 1 até t, tal qual nós fizemos aqui, para depois aplicar o limite, certo? Então, como no intervalo de integração eu tenho um valor aqui que vai para infinito, nós chamamos essa integral aqui de integral do tipo 1. Então, vamos à definição. Se a integral de at de f de x dx existe, né, saiu um dx aqui a mais, está errado, existe para cada número t maior ou igual que a, né, ou seja, a gente vai encontrar a integral dessa função. Então, a integral
de a infinito de f de x dx vai ser igual ao limite de t tendendo a infinito da integral de a t de f de x dx, tal qual nós calculamos no exemplo inicial. Então veja, esse intervalo de integração aqui nós podemos indicar como sendo o intervalo de a infinito, né? Obviamente aberto aqui infinito, né? No nosso caso fechado em a. Então pode acontecer desse intervalo finito, ao invés dele vir no segundo valor do intervalo aqui, ele vir no primeiro. Então nós temos aqui continuação dessa definição que diz o seguinte: se a integral de tab de f de x dx, outro x aqui repetindo, existe para cada número t menor ou igual do que b, então a integral que vem lá de menos infinito até b de f de x dx vai ser o limite de t tendendo a menos infinito da integral de t a b de f de x dx. É a mesma lógica que nós utilizamos aqui em cima, só que nós estávamos tendendo o intervalo final para infinito. Aqui é o intervalo inicial que vem de menos infinito até chegar ao intervalo b, certo? O intervalo de integração aqui ele vem de menos infinito e vai até b, e aí nós utilizamos a mesma ideia do exemplo anterior para calcular esse limite. E nós ainda temos uma terceira possibilidade, em que ambos os intervalos vêm de infinito e vai para infinito, né? O intervalo dessa integral aqui ele é aberto, vindo de menos infinito e vai para infinito positivo aberto. Então, quando isso aqui acontece, o que é que nós fazemos? Nós escolhemos um valor real a e aí nós dividimos essa integral em duas. Onde a primeira você está vindo de menos infinito e vai até para esse valor a, e na segunda você parte do valor a e vai tendendo o seu segundo valor do intervalo aqui para infinito, né? Ou seja, quando isso aqui acontece, nós dividimos a integral nos dois casos anteriores. Então, como aqui nós estamos trabalhando com limites para integrais, então cabe aqui as definições de convergência e divergência. Então, quando nós calculamos esse tipo de integral e os limites correspondentes existem, né? Você calculou o limite e ele existe, convergiu para algum valor, nós dizemos que essas integrais elas são convergentes. No caso do limite não existir, simplesmente nós dizemos que essas integrais são divergentes. Por exemplo, vamos determinar aqui se a integral de 1 a infinito de 1 sobre x dx ela converge ou diverge. Então, integral de 1 a infinito de 1 sobre x dx é a mesma coisa que o limite de um número t tendendo a infinito da integral de 1 até esse t de 1 sobre x dx. Então, isso é igual ao limite de t tendendo a infinito. A primitiva de 1 sobre x é ln de x, de 1 a t, certo? Então, isso aqui vai ser o limite de t tendendo a infinito de ln de t menos ln de 1. E aqui nós temos que quando t vai para infinito, né, a minha função ln de t aqui também vai para infinito, certo? Então, nesse caso aqui, essa integral imprópria aqui, ela diverge. Nesse próximo exemplo aqui, vamos tentar calcular a integral de menos finito a zero de x vezes e elevado a x dx. Então, utilizando o que acabamos de ver, essa integral aqui vai ser o limite de um t tendendo a menos infinito da integral de t a zero de x vezes e elevado a x dx. Então, isso aqui é igual ao limite de t tendendo a menos infinito. E para resolver essa integral aqui, eu vou utilizar a integração por partes. Então, lembrando que a integração por partes diz que a integral de u dv pode ser igual a u vezes v menos a integral de v du, certo? Então aqui eu vou fazer o meu u igual a x e o meu v igual a e elevado a x,
né, de onde eu tenho que dv aqui vai ser igual a e elevado a x dx. Então, como é que vai ficar aqui? Isso vai ficar o limite de t tendendo a infinito de u vezes v, que no caso aqui vai ser x vezes e elevado a x. Tudo isso aqui de t a zero menos a integral de t a zero de v, que no caso é e elevado a x dx. Então, isso aqui vai ser o limite de t tendendo a menos infinito de, substituindo o zero aqui, o zero vai zerar esse termo. Então, eu vou ficar com, vou escrever aqui, certo? Vai ficar 0 vezes e elevado a zero menos t vezes e elevado a t, né? Esse termo aqui, menos a primitiva de e elevado a x é o próprio e elevado a x, então eu vou ficar com e elevado a x de t a zero. Então, continuando, eu fico com o limite de t tendendo a menos infinito de, esse termo aqui zerou por conta do zero, então eu fico com menos t vezes e elevado a t. Aqui, quando eu substituir e elevado a zero, vai dar 1, com menos daqui, menos 1. Menos da fórmula aqui, com menos aqui de fora, vai ficar mais. E substituindo t, e elevado a t. Agora, vamos avaliar aqui esse limite. Ó, percebe aqui que o meu t está indo para infinito negativo. Ou seja, ele está diminuindo tanto quanto eu quero, né, com valores negativos. Então, se você olhar só para esse termo aqui, isso é o mesmo que dizer que isso é o limite de t tendendo a infinito positivo de t vezes, ou melhor, sobre e elevado a t. Vamos tentar entender isso aqui. Como o meu t aqui está tendendo por valores negativos, né, como se eu tivesse feito o jogo de sinal aqui, eu considerando ele positivo, então o menos com menos aqui, ó, ficou mais positivo, certo? E aqui, como ele está elevado, o meu E aqui vai ficar elevado a valores negativos, então aplicando a propriedade de potenciação, isso é a mesma coisa que 1 sobre E elevado aos valores agora positivos, certo? Então por isso que inverteu o E aqui. Agora repara o seguinte, ó, t está assumindo valores infinitos, né, tanto aqui em cima como aqui embaixo. Só que t está assumindo valores infinitos aqui, digamos de 1 em 1, sei lá. E aqui eu tenho uma potência onde o meu E aqui é maior do que 1 elevado a t. Então, à medida que t vai crescendo aqui, o meu denominador aqui vai crescendo bem mais rápido. Então, à medida que t vai para infinito, eu vou ter um certo valor relativamente pequeno dividido por um valor relativamente grande, né, comparando os dois aqui. Então, eu deduzo que esse termo aqui ele tende para zero. Esse termo aqui, pela mesma razão, ó, como meu t está assumindo valores negativos, isso vai ser a mesma coisa que o limite de t tendendo a infinito positivo de 1 sobre e elevado a t. Quando eu estava assumindo valores negativos aqui, a gente inverte a base aqui e a potência passa a ser positiva. Então, quando o meu t aqui tende para infinito, né, vai ficar grande tanto quanto eu queira, isso aqui vai tender também para zero. Então, esse meu limite aqui é menos 1. Então, a integral de menos infinito a zero de x vezes e elevado a x dx é igual a menos 1, né? E isso quer dizer que essa integral aqui ela converge. Bom, esses tipos de integrais que nós acabamos de ver, nós chamamos de integrais do tipo 1, onde nós temos, digamos assim, uma descontinuidade no intervalo de integração. Agora nós vamos ver as integrais do tipo 2. A diferença da integral do tipo 2 é a seguinte: o intervalo de integração aqui, ele não tem nenhum valor indo ou para menos infinito ou para mais infinito, né? O intervalo aqui vai de A até B. O que muda aqui é que a minha função ela tem uma descontinuidade aqui no último valor do intervalo, né? Então essa minha função ela está definida no intervalo fechado em A até o intervalo aberto
em b, certo? Então eu tenho uma descontinuidade aqui para x igual a b, ou seja, eu tenho uma assíntota vertical. Então, quando isso acontece, eu não posso simplesmente calcular a minha integral. Eu não posso simplesmente calcular a integral de a até b de f de x dx, sabendo que aqui em b essa minha função ela tem uma descontinuidade. Então, o que é que eu faço? Eu pego o limite de um t aqui, tendendo para o meu b à esquerda de b, está tendendo por aqui, certo? Então, tendendo a b pela esquerda, da minha integral de a até t de f de x dx, né? Sendo t aqui um valor entre a e b. Então, como t aqui é um valor entre a e b, né, você tem t maior do que a e menor do que b. Como t não é b, eu posso calcular essa integral de a até t tranquilamente para minha função f de x, porque ela não vai ser descontínua aqui no valor t, certo? Só que aí, depois que eu calcular essa integral, eu vou fazer o limite desse t tendendo ao b aqui pela esquerda dele, né, para ver o que acontece com essa integral aqui, certo? Dependendo da minha função, essa área aqui sobre a curva ela pode tender para mais infinito ou convergir, né, para algum valor. Então, com essa ideia aí, vamos à definição de integrais impróprias do tipo 2. Então, ó, se f é contínua no intervalo fechado em A e aberto em B, e descontínua em B, por isso que é aberto em B, então a integral de A até B da minha função f de x dx vai ser o limite de t tendendo a B pela esquerda da integral de A até t de f de x dx. É a mesma ideia que nós utilizamos na integral do tipo 1, só que aqui, ao invés de nós tendermos o meu segundo valor do intervalo de integração aqui, que no caso é b, para infinito, a gente está tendendo ele aqui para o valor onde eu tenho o ponto de descontinuidade da minha função. Pode acontecer também dessa descontinuidade aparecer no início do intervalo. No caso aqui vai ser no meu A. Então eu tenho um intervalo aberto em A e fechado em B. Então, para calcular essa integral aqui, eu vou ter que tender o meu t a pela direita, né? Se você tem aqui um intervalo que vai de A até B e você tem uma descontinuidade aqui em B, então você vai pegar um t aqui, né, onde você vai ter t maior do que A e menor do que B, e aí você vai tender o seu t para o A aqui pela direita, certo? Então, por isso que vai ser pela direita. Então, a gente vai ficar com o limite de t tendendo a pela direita, da integral de t até b, de f de x dx. Como t aqui é maior do que a, eu posso calcular essa integral aqui tranquilamente. E aí, depois que eu calcular ela, é que eu vou fazer o limite do meu t tendendo a aqui pela direita, para ver o que acontece com essa integral. E pode acontecer também do meu ponto de descontinuidade da minha função, né, de haver uma singularidade na minha função em um valor dentro do intervalo, né, um valor c aqui, que vai ser maior do que a e menor do que b. Ou seja, a minha função está definida aqui, ó, de a até b. O problema é que quando eu for integrar isso aqui, existe um ponto de descontinuidade aqui entre esses dois valores, então eu não posso simplesmente calcular essa função aqui diretamente. Então o que é que a gente faz? A gente integra de a até o ponto de descontinuidade c. Depois nós fazemos a integral desse valor c, onde é meu ponto de descontinuidade, até b. Ou seja, eu dividi essa integral aqui nos dois casos anteriores. Por quê? Aqui eu vou ter um ponto de descontinuidade do segundo valor do meu intervalo de integração. Então eu tenho aqui o primeiro caso, né? Então essa integral aqui vai ser a integral, vai ser o limite de t tendendo a c pela esquerda de a até t de f de x dx. E aqui o meu ponto de descontinuidade está no primeiro valor do intervalo de integração, então eu tenho aqui esse segundo caso. Então essa integral aqui vai ser o limite de t tendendo a c pela direita até b de f de x dx. Então vamos ver como calcular aqui alguns exemplos desse tipo de integrais. Então vamos começar com esse exemplo, onde nós devemos integrar 1 sobre raiz quadrada de x menos 2 de 2 a 5. Então, claramente aqui nós temos um ponto de descontinuidade
em x igual a 2, né? Que vai zerar aqui essa minha raiz. Então nós vamos ter uma descontinuidade aqui com um denominador aqui indo para zero, que não pode acontecer. Então nós não podemos simplesmente calcular a integral de 2 a 5 de 1 sobre raiz de x menos 2 dx. Então nós pegamos o limite de 1t tendendo a 2, como eu estou no início do meu intervalo aqui, esse t ele vai atender ao 2 aqui pela direita dele, da minha integral de t a 5 de 1 sobre raiz de x menos 2 dx. Então, para resolver essa integral aqui rapidinho, eu vou fazer uma mudança de variáveis, onde eu vou chamar esse meu x menos 2 de u, certo? Então, du aqui vai ser igual a dx, certo? Então, isso aqui vai ser igual ao limite de t tendendo a 2 pela direita da integral. Como eu fiz a minha mudança de variáveis aqui, eu vou já mudar o intervalo, né? Então, substituindo o x aqui por t, eu vou ficar com t menos 2. E substituindo o 5 aqui, eu vou ficar com 5 menos 2, 3. De 1 sobre raiz de u du. Então, isso aqui é igual ao limite de t menos 2 a 3 de u elevado a 1 meio, menos 1 meio, aliás, du. Então, isso aqui vai ser igual ao limite de t tendendo a 2 pela direita de, fazendo a primitiva aqui, u elevado a 1 meio mais 1 vai ficar u elevado a 1 meio. Então, u elevado ao meio dividido por 1 meio, eu inverto aqui, vai ficar 2 vezes u elevado a 1 meio de t menos 2 até 3. Então, isso aqui é igual ao limite de t tendendo a 2 pela direita de 2 vezes 3 elevado a 1 meio menos 2 vezes t menos 2 elevado a 1 meio. Então, isso aqui é igual ao limite de t tendendo a 2 pela direita de 2 raiz de 3 menos 2 raiz de t menos 2, certo? Então, isso aqui vai ser igual a 2 raiz de 3, que é constante, menos 2. Veja o seguinte, eu estou tendendo t a 2 aqui pela a direita. Eu não poderia fazer isso pela esquerda, porque aqui eu teria valores negativos, certo? E aí esse limite não ia existir. Mas aqui eu estou tendendo a 2 pela direita. Então, à medida que eu vou me aproximando de 2 aqui pela direita, eu terei valores próximo de 2 pela direita. Então, nesse caso aqui, esse limite existe, que no caso aqui vai tender para zero. Então, eu vou ficar com 2 vezes 0, e isso é simplesmente 2 raiz de 3. Ou seja, a integral de 2 a 5 de 1 sobre raiz de x menos 2 dx vai me dar o valor 2 raiz de 3. Então, vamos aqui para o próximo exemplo, onde nós devemos calcular a integral de 0 a 3 de dx sobre x menos 1. Então, observe o seguinte, eu não posso integrar diretamente de 0 a 3, porque quando eu chegar no 1, eu vou ter uma descontinuidade aqui, né, nessa minha função. Então, o que é que eu faço? A integral de 0 a 3, eu vou escrever dessa maneira, de 1 sobre x menos 1 dx, vai ser igual à integral de 0 a 1, de 1 sobre x menos 1 dx, mais a integral de 1 a 3
de 1 sobre x menos 1 dx, certo? E aí cada uma dessas integrais aqui eu vou responder utilizando o que a gente acabou de ver. Então, fazendo essa integral aqui, ela vai ser o limite de 1t tendendo a 1, onde está a minha descontinuidade, e como eu estou no final do intervalo aqui, eu vou me aproximar a esse 1 aqui pela esquerda dele. Então vai ficar a integral de 0 a t de 1 sobre x menos 1 dx. Então isso aqui é o limite de t tendendo a 1 pela esquerda de ln de x menos 1 de 0 a t. Então isso aqui é igual ao limite de t tendendo a 1 pela esquerda de ln de t menos 1 menos ln, substituindo o 0 aqui, eu vou ficar com ln de menos 1. Utilizando a propriedade aqui de logaritmos, isso fica igual ao limite de t tendendo a 1 pela esquerda de ln, né, já que aqui eu estou subtraindo, então eu vou fazer o ln disso aqui dividido por isso aqui, que vai ficar 1 menos t. Então, à medida que esse meu t aqui se aproxima de 1 pela esquerda dele, eu vou ter valores que irão se aproximando de 0. E do gráfico de ln, então daqui do gráfico de ln, você vê que quando você vai tendendo a 0, e como eu estou vindo aqui pela esquerda, estou me aproximando de 0 aqui pela direita dele, na verdade, então a minha função aqui está indo para menos infinito. Então, quando o meu t vai tendendo a 1 pela esquerda, ou seja, quando eu for pegando valores aqui próximos de 1 pela esquerda, eu vou ter tendo valores aqui positivos, tá? Se fosse pela direita, eu ia ter valores negativos aqui, isso aqui não existe. Mas eu estou pegando um aqui pela esquerda, e o que está acontecendo, eu estou me aproximando de 0. Então, isso aqui tende para menos infinito. Então, eu concluo que essa integral aqui, ela diverge. Feito isso, não precisa eu calcular a minha segunda integral aqui, porque uma já divergiu. Tá? Se uma já divergiu, então a integral toda diverge. Mas caso essa integral tivesse convergido aqui, eu deveria resolver essa aqui também para somar. E resolvendo essa segunda aqui, caso ela divergisse, então a integral toda ia divergir, certo? Então essa integral aqui ela só converge se essas duas integrais aqui convergem. Então, resumindo, isso aqui tudo implica que a integral de 0 a 3 de 1 sobre x menos 1 dx diverge. Bom, então como vocês podem ver, nós utilizamos a teoria dos limites para calcular esses tipos de integrais, que nós chamamos de integrais impróprias. Então nós podemos aplicar a teoria dos limites para esses tipos de integrais. Então uma proposição que vai nos servir bastante aqui é o teste da comparação que nós trazemos lá da teoria de limites. Então, se você tem duas funções g de x e f de x, ambas positivas, né, com valores maiores do que 0, onde f de x vai ser sempre maior ou igual do que g de x, para todo x maior ou igual do que a partir de um certo valor a. Então, digamos que a minha integral imprópria em f de x aqui, ela converge. Então, se ela converge, minha integral imprópria em g de x, ela tem que ser convergente também. Por quê? Porque todos os valores de g de x aqui vão ser menores ou iguais do que os valores de f de x. Então, se minha integral imprópria aqui em f de x está convergindo para um número, não tem como minha integral imprópria em g de x aqui passar dos valores, né, da minha integral imprópria em f de x. Então, ela vai convergir também. Nesse caso aqui, ela não vai convergir para menos infinito, porque nós estamos considerando as duas funções positivas. E se a minha integral imprópria em g de x
ela diverge, digamos que ela vai para mais infinito, não tem como a minha integral imprópria em f de x convergir para algum valor. Por quê? Porque todos os valores de f de x aqui vão ser maiores ou iguais que os valores de g de x. Então, quando eu faço a integral imprópria em g de x aqui e ela estoura para mais infinito, é como se ela estivesse forçando f de x e junto com ela ou além dela para mais infinito. Se por acaso a minha integral imprópria f de x aqui convergisse, então ela deveria passar a assumir valores menores do que g de x, né? Desobedecendo aqui a nossa condição para esse teste de comparação. Então, com esse teste, eu encerro essa aula e agradeço a todos vocês pela paciência. Qualquer dúvida, iremos tirar na aula presencial ou através do e-mail que vocês estão vendo na tela. Muito obrigado a todos vocês.